Vamos a Joel capítulo 2. Livro do profeta Joel capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre conversão, irmãos. Conversão. O que é conversão? Que negócio é esse? Eu quero ser bem breve. A nossa palavra, não terminaremos um minuto depois do nosso horário. E eu queria começar a ler Joel capítulo 1, versículo 4. Quem já abriu, diga eu já abri. Muito bem. Versículo 4 diz assim: o que é locusta? Locusta é gafanhoto. O que o gafanhoto cortador deixou, o voador comeu. E o que o voador deixou, o devorador o comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Joel 1,4. Eu vou ler conforme está. Locusta. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Veja o 5. Despertai bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ele está falando aqui o seguinte: o devorador está devorando, o gafanhoto está comendo tudo. Nesse tempo, no tempo de Joel, na cidade onde Joel morava, o devorador está devorando tudo. E por acaso o que um deixou, o outro vem e come. O que o outro por acaso deixou, vem o outro e come. O que o outro porventura deixou, vem o quarto e come. De modo que não sobra nada. E aí no versículo 5 ele diz assim: olha, a devoração ou devoramento. É devoração ou devoramento? Quem sabe aí? É um ou outro. Depois você procura lá qual é o certo. Então, o devorar é tão poderoso que geraria uma dor tão profunda, geraria uma adversidade tão profunda, uma necessidade tão profunda naquele tempo, que os homens se refugiariam na bebida. E aí, a coisa que Deus manda Joel profetizar para aquele tempo era tão negativa, mas tão maligna para aquela cidade, para aquela geração, que ele está dizendo: o devorador vai se levantar contra vocês de uma forma tão contundente, que nem os bêbados encontrarão bebida para nela se refugiar. Nem os bebedores de vinho encontrarão paz no vinho. Vão chorar. Chorai, bêbados. Aí no versículo 6 ele diz: porque sobre minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável, e os seus dentes são como? Quem pode ler aí? Dentes de leão. E tem queixado o quê? De uma leoa. Tem dentes de leão. E para quem já viu aí a National Geographic ou Discovery, já viu aqueles programas de caça, o dente do leão é maior do que o da leoa, mas quem é que sai para caçar? É a leoa. Então ele está dizendo: o inimigo se levantará de uma forma tão poderosa que ele terá os dentes de um leão, mas a queixada vai ser de uma leoa, a pegada é mais forte. E você sabe, quando a leoa sai para caçar, ela vai atrás da sua caça. Quando ela pula na caça, ela vai direto aonde? Quem sabe? Na jugular. E ela agarra com a sua presa jugular, com a sua queixada, e ninguém consegue se libertar da garra, da queixada da leoa. E a leoa fica ali na jugular sem pressa, até a sua caça sufocar e morrer. Ela agarra na jugular e fica. E lá o animal fica se debatendo, mas não adianta, ninguém consegue livrar da queixada da leoa. Perdeu. E aí o Senhor está dizendo assim: olha, Joel, profetiza ao meu povo, porque aí no versículo 6 ele está dizendo assim, veja que coisa interessante, porque sobre a minha terra, Joel falando pelo Senhor, o Senhor falando por Joel, sobre a minha terra. Então quando Joel fala assim, que uma nação terrível, poderosa, como gafanhotos, inumeravelmente grande e poderosa, se levantará contra nós, virá com o poder de uma leoa, quando agarra na jugular de um bezerro, de um animal. Ele está dizendo que isso virá sobre a minha terra, a terra de Joel e o povo do próprio Deus. Então, o profeta Joel foi levantado para profetizar num tempo de destruição, no tempo de agonia, no tempo de dor. E o que Deus está falando é que, embora a terra seja dele e o povo seja dele, o inimigo vai se levantar de forma feroz, de forma poderosa. Eu acho que se um profeta se levantasse como no tempo de hoje, dizendo isso para nós,
Talvez não surtiria o mesmo efeito, primeiro porque a gente não acredita nem em profeta, nem em pastor, nem em ninguém. Nós perdemos a credibilidade. Viramos negociadores do Evangelho. Agora, naquele tempo, quando inquestionavelmente o profeta era a voz de Deus, e Deus usava o profeta e falava assim, olha, os gafanhotos se levantarão e não vai sobrar nada. Um que um deixar, o outro vem e come. O que esse deixar vem, o outro vem e come. O que esse deixar, o outro vem e come. Não vai sobrar nada. E mais, não adianta se refugiar na cachaça, não adianta se refugiar na droga, não adianta se esconder atrás de paliativos que fazem efeitos instantâneos, porque nem isso vocês vão ter. A época é de dor. Eu imagino que essa palavra de Joel teria gerado uma comoção geral, um desespero, porque esse cara é profeta, ele fala em nome de Deus, e aquele que fala pelo profeta não pode mentir. Dor. A gente já falou que muitas vezes a gente não concebe dor junto com amor. Deus é amor, e nós acabamos de falar várias vezes nesse culto que Deus nos ama, mas a despeito disso ele está falando, nós vamos passar por momentos adversos, vamos passar por adversidades, e momentos como esse de Joel, que profetizou sobre aquela casa. Depois você lê Joel capítulo 1, você vai ver como é assustador. Mas aí quando chega no versículo 2, no capítulo 2, quando ele começa a falar sobre castigo, a gente chega lá no versículo 12, e nós vemos o Senhor usando a boca do profeta Joel em função do que iria acontecer, para dizer ao povo que o povo precisava se converter. E a palavra de Joel no versículo 12 é assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Veja, eu queria que você me emprestasse 10 minutos da sua atenção. Deus usa um profeta para falar aquelas cidades, vocês vão ser destruídas se continuarem como estão. Mas no meio dessa palavra, Deus usa o mesmo profeta para falar assim, todavia há uma esperança, se vocês se converterem. Aí, nesse versículo 12, ele fala, todavia, ainda diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, aí no final diz assim, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quando a Bíblia usa essa palavra se arrepende para Deus, como vocês já devem ter aprendido, essa palavra ela é antropológica, ela é antropopática, é dar sentimento a Deus. O Senhor se arrependerá, a palavra aqui é nahan, não é se arrepender como eu me arrependo. Eu estou fazendo uma coisa errada, que besteira que eu fiz, me arrependo e volto. Não, Deus não faz besteira. Deus não pode ser tentado pelo mal. Portanto, nesse contexto, a palavra literal não é arrependimento. Deus pode, quem sabe, mudar o seu decreto. Deus que disse que a nação vai se levantar contra vocês como gafanhoto e vai destruir. Deus pode então se levantar com o seu próprio decreto por amor a vocês, dependendo de vocês. E Ele então pode mudar a sorte de vocês. E como é que a gente pode, quem sabe, fazer Deus se mover a nosso favor e mudar o histórico de destruição? A palavra diz lá, conversão. Conversão. Agora, quando a gente fala de conversão hoje, geralmente nós evangélicos, quando falamos de conversão, nós falamos de mudança de religião. Quantos aqui já são convertidos? Tem certeza disso? Levante a mão bem alto. Diga assim, eu já sou convertido. Pois é. Você é convertido, Luciano? Antes de se converter, você era de que religião?
católica. Marcos, você é convertido? Você era de que religião? Também. Ô Alisson, você é convertido? Você era de que religião? Católico. E outro é espírita, outro era não sei o que, outro é ateu. Aí quando a gente fala assim, eu sou convertido, ele está dizendo assim, eu era de uma religião, agora eu sou de outra. Legal. E a gente fica feliz com isso. Como é que a nossa igreja está cheia de gente, quanta gente se convertendo. Agora pensa aqui comigo, me empresta um pouquinho o seu raciocínio. Nunca, em tempo algum, nesse país converteu-se tanta gente, ou seja, mudou de religião tanta gente. E nunca as igrejas estiveram tão cheias e abarrotadas. Mas a despeito dessa conversão, aspas, em massa, diga para mim ou diga para si, a cidade onde você mora, ela tem melhorado? O país onde você mora, onde há essas conversões em massa, onde as igrejas estão cheias, essa gente que se converte, tem conseguido converter o coração de Deus, de modo que parece que ele retirasse a maldição de sobre essa cidade? Essa gente que a gente diz que está convertida, que era católica, agora é batista, que era espírita, agora é assembleiana, que era ateia e agora é presbiteriana, que não era porcaria nenhuma, agora é alguma porcaria, que antigamente dizia bom dia, agora diz a paz do Senhor, que antigamente ia para a praia, agora não vai mais para a praia, que antigamente jogava bola, agora não joga mais bola, que antigamente depilava-se, agora não depila-se mais. E diz, eu agora sou do Senhor, que domingo ia para o Maracanã, agora vem para o templo. Será que essa conversão, esse povo que tem se convertido, tem vivido de fato uma vida de quem convertido seja de fato, ao ponto de Deus olhar para nós e falar assim, o meu povo converteu-se de fato de verdade, então eu vou retirar de sobre a sua cidade a maldição. Será que tem acontecido isso na prática? Ou será que você, como eu, toda manhã, ao acordar, liga o jornal e fica esperando qual é a desgraça de hoje? Que tipo de conversão a gente vive hoje que faz a gente mudar de religião? Mas a conversão diferente dessa aqui, que diz que se o povo se converter, Deus também se converte. Se o povo se converter, Deus se arrepende. Deus retira o seu decreto. Que tipo de conversão é a nossa, que é diferente dessa aqui, que diz que os inimigos se levantam contra nós, os devoradores, essa cidade nossa está sendo devorada. Nós estamos vendo coisas bárbaras acontecendo, nós estamos vendo pais esquartejando os filhos, eu falo isso sobre todo dia. Nós estamos vendo mães botando filho no micro-ondas. Nós estamos vendo meninos arrastarem outros pelo chão. Nós estamos vendo pais jogando os filhos pela janela. Nós estamos vendo corrupção ao extremo, violência ao extremo. Soube hoje alguém que frequenta a nossa igreja sepultou o seu filho ontem porque é policial. Parou no sinal, segundo me contaram, botaram o revólver na cabeça dele, ele estava com o revólver aqui, ó. E ele não teve tempo de pegar o revólver para se defender. E ele falou, perdi, tudo bem, na boa. Quando viram a carteirinha de polícia, o que eles fizeram? Estouraram a cabeça dele. Que cidade é essa? Uma cidade que se tu usa um tênis desse, Nike, o sujeito gostou do seu tênis, gostei do seu tênis, dá um tiro na tua testa e leva o teu tênis. Nossos filhos saem para a escola e a gente fica desesperado até voltar. Que cidade maldita é essa? Essa cidade que eu fiz questão de colocar aqui, e por ela eu oro toda vez que aqui eu entro, e coloquei lá, procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ora, se eu tenho paz quando a minha cidade entra em paz, isso quer dizer que quando a minha cidade não tem paz, o que acontece comigo? Eu também não tenho paz. Aí nós vivemos o que eu tenho dito e ensinado a vocês, que eu chamo de medo cósmico. Talvez ninguém nunca tenha tirado da nossa cabeça, talvez nós não tenhamos jogado filho nenhum pela janela, nós nunca fomos assaltados, nunca aconteceu nada conosco, mas a gente vê acontecendo ao nosso lado todo dia, o tempo inteiro. A gente liga o jornal, a gente é encharcado dessas más notícias, dessas notícias malignas. Isso tudo vai gerando um medo cósmico, um medo social, que a gente daqui a pouco está tomado por síndrome de pânico, por depressão, por toda sorte de transtornos emocionais, e a gente tem medo de sair da nossa casa. Daqui a pouco você não sabe, começa a engordar igual não sei o quê, e não sabe o que está engordando. O problema é psicossomático.
O outro está emagrecendo, virando faqui. O que você tem? Vai no médico, faz tudo quanto é exame e não tem nada. O problema é emocional, é psicossomático. Seu cabelo começa a crescer. Aparecem nódulos aqui, nódulos ali. Nunca se fez tanta cirurgia nessa nação. Da onde vieram esses caroços todos? Veio do problema psicossomático, psicológico que se manifesta no soma, no corpo. Parece que nós vivemos debaixo de uma maldição. Quem viaja, e tanto quanto eu, ou nem tanto. Se você, por exemplo, pega a Dutra, sai da cidade, parece que quando você vai saindo da cidade, os ares vão desanuviando. E se você ficar, por exemplo, 4 dias fora da cidade do Rio de Janeiro, quando você volta de viagem, não sei se vocês já perceberam isso, quando o seu carro bate na Avenida Brasil, quem sabe do que eu estou falando aqui? Você sente o peso na cidade. Veio um pastor aqui, ano passado, o pastor Edivando do Espírito Santo. E ele, quando chegou na Avenida Brasil, ele começou a passar mal. Ele falou: Neil, o que está acontecendo nessa cidade, brother? Quando eu entrei na cidade, eu senti um peso terrível. Senti a força de potestades. O que acontece nessa cidade? E ele fez uma pergunta: cadê a igreja desse estado? Porque muitos podem não concordar que quando você entra na cidade você sente o peso. Não tem que concordar, cada um tem a percepção espiritual que Deus deu. Agora, quem tem um mínimo de percepção espiritual percebe que há alguma coisa diferente nessa cidade. Nessa cidade aqui, se a gente pisar no pé do mendigo, sai em todos os jornais no Brasil inteiro. Agora, se lá em Vitória matarem 15, ninguém sabe. Tudo que acontece aqui é amplificado. Eu tenho orado pela minha cidade, porque eu creio que essa cidade linda em beleza possa se tornar uma cidade linda enquanto seu povo. Eu creio que essa cidade ainda pode ser transformada. Eu creio que nós possamos viver uma vida com paz, como diz lá o profeta Jeremias, em 29, versículo 7. Eu creio que o coração de Deus pode se converter para essa cidade. Agora, nós sabemos que parte disso depende de mim, depende de você, depende da igreja. Desde 2 Crônicas 14, versículo 7, ou aliás 7, 14. Se o meu povo, diz o Senhor. Que povo é esse que se chama pelo meu nome? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí Deus está falando assim: se o meu povo fizer isso, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o quê? Sararei o quê, meu irmão? A sua terra. Então a cura dessa cidade está na mão de quem? Da igreja. Porque se ele disse: eu sararei a minha terra, a sua terra, ele está dizendo: eu tenho poder para fazer isso. Mas para que eu seja Deus para a sua terra, o meu povo precisa ser povo para mim. Para que eu possa ser Deus dessa cidade, essa cidade precisa ser servo meu, precisa ser povo para mim. Então, Deus está dizendo que o caminho é a conversão. Agora, o que é conversão? Conversão seria mudança de religião? Não. Não. Conversão é uma experiência pessoal. Religião é hereditário. Ah, você é de que religião? Ah, eu sou católico. Quando é que você se converteu? O que é isso? Ele não sabe. E por que é o que é? Porque o bisa foi, o avô foi, o pai é, eu sou. Se Deus quiser, os filhos também serão. Então a religião, ela vem de hereditariedade, vem por herança genética, herança cultural. A religião não tem a ver com Deus, não tem a ver com nada. A gente herda. Isso nada tem a ver com conversão. Então por isso tem que mudar de religião. Não, pastor. Não é. O que muda quando a gente se converte não é a priori a religião. Porque diferente da maioria dos cristãos, eu acredito que Deus tenha muito povo fora da igreja evangélica. Por isso que ele disse aos apóstolos: olha, ainda tenho muitas ovelhas que não são desse rebanho. São de um outro rebanho, mas não deixam de ser minhas ovelhas por causa disso. Então, graças a Deus por isso, porque se nós dependêssemos só do povo que a gente chama evangélico, a gente estava perdido. Agora, conversão é uma experiência pessoal, a palavra é metanoia.
né? E eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Você está lá, ó, como militar bom de ordem unida, e o cara dá a ordem de meia volta, e você então dá meia volta. Aqui houve uma metanoia, e aqui houve outra metanoia. É mudar o rumo, mudar o sentido, é uma mudança de mente, uma mudança de coração, mudança de alma. Então ele está dizendo que tem que mudar a priori, não é o governador, não é o presidente, não é o deputado, não é o juiz, não é a polícia. Que tem que converter e mudar é o coração. Que tem que mudar é a mente. O resultado para a cura da nossa cidade, do Brasil e do mundo é a conversão. Agora, qual é a conversão que Deus quer de nós? Qual é a conversão que Deus quer ver no nosso coração, no meu coração, para que Ele possa mudar a nossa terra? E lembrando que a nossa terra começa na nossa casa. É ali, naquele chão que eu piso, naquele chão que eu moro, naquele chão que eu habito. Então quando Deus diz eu quero mudar a sua terra, a nossa terra começa na nossa casa. Então quem quer ter uma família transformada tem que transformar o coração. Quem quer ter uma casa abençoada tem que mudar a mente, tem que se converter, tem que ter metanoia, tem que ter mudança. Agora, que tipo de conversão é a conversão que Deus quer ver no nosso coração? Esse texto aí nos ensina. Primeira, uma conversão que seja profunda e não, portanto, superficial. Quando você lê aí o versículo 12, todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Ele não termina aí o texto. Ele está dizendo lá, convertei-vos a mim como? Leia vocês para mim, por favor. Convertei-vos a mim como? De o quê? Todo o vosso o quê? Coração. Convertam-se a mim. Mas não vem com meia conversão, não. Não vem com 99% de conversão. Quero com conversão que atinja todo. Ora, se ele diz que a gente tem que se converter de todo o nosso coração, ele está dizendo, porque eu sei que há muita gente que diz estar convertido, mas o coração não está inteiro. Eu sei que há muita gente que diz que é convertido, mas mudou só a religião. Mudou só o exterior, mudou a roupagem, mudou a aparência, mudou a linguagem. Agora ele fala o evangeliquez, não fala mais o mundanês. Agora ele anda na moda evangélica, não mais na moda mundana. Ele agora se absteve de todo tipo de prática pecaminosa. Então nada do que está do lado de fora ele pratica mais. Ele se converteu. Aí você vai numa reunião, num casamento, numa festa, vai na cervejinha? Não, eu sou crente. Ele vai comer uma carninha? Não, eu sou crente, estou em jejum. Ei, vamos pegar uma praia amanhã? Não, eu sou crente, não vou para a praia. Olha, eu vou ver aquele filme que está aí na moda. Não, eu sou crente, não vejo filme. Olha, vamos, não, sou crente, crente não. E aí as pessoas conhecem muito mais o povo de Deus pelo que ele não faz do que por aquilo que ele faz. Porque o crente é aquele que não bebe, não fuma, não cheira, não joga, não faz nada. Ele se absteve de tudo. E a gente diz, caramba, esse cara se converteu mesmo, né? Esse cara enchia a cara com a gente, o cachorro lambia a cara dele. Agora, ele não bebe mais. E aí, o cara que não bebe mais fala assim, viu? Como é que meu testemunho é maravilhoso? Pô, esse cara agora não sai mais para pular cerca com a gente, ele pulava cerca com a gente, agora não pula mais cerca, as cercas agora o contêm. E a gente diz, pô, que conversão legal. E aí a gente vai testemunhando o quanto Deus fez na nossa vida, porque eu era um assassino, matava, roubava, e agora eu não mato, não roubo, não faço mais nada disso. E a gente diz, caramba, esse cara foi transformado, ele não faz mais nada do que ele fazia. Legal. E você faz o que agora? O que o crente não faz, a gente sabe. O que o crente faz? Eu vou para a igreja todo domingo, pastor. De vez em quando eu canto lá uma musiquinha, canto no coral. Eu sou regente do coro, pastor. É mesmo, sou. Tá vendo aquelas caixas lá em cima, pastor? Foi eu que botei lá em cima. 4 caixas novas, tá vendo? Daqui a pouco essas trambolhas vão cair. Domingo deve estar tudo no lugar. Sou eu. Eu cuido do estacionamento da igreja, pastor. Eu sou o pastor da igreja. É isso que você faz. Então tudo que você faz tem a ver com a igreja. Tudo que você faz é lá dentro. Mas o que eu faço? E o cara ainda acha que é um excelente crente. Aí Deus está falando assim, a tua conversão foi pela metade. Quando a gente vai a Isaías 56, já preguei sobre Isaías 56 aqui. Quando ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mais adiante ele diz no mesmo capítulo, deixe o ímpio o seu caminho e volte-se ao Senhor que se compadecerá dele.
Então, a conversão, ela não é só de um lado, unilateral, ela não é só abstêmica, ela é de inserção. Eu deixo o meu mau caminho, mas me converto ao Senhor. Olha, da mesma forma como eu matava para o diabo, agora eu vou gerar vida para Deus. Da mesma forma como eu me intoxicava com droga e bebida, eu vou me abster e ajudar a restaurar outro da droga e da bebida. Da mesma forma como o diabo me usava nas trevas, Deus vai me usar pelo Espírito Santo na luz. Porque Deus não me tira do inferno para me enfiar num templo, irmão. Deus me tira do inferno existencial e me enfia no mundo, para que eu possa, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mudar o mundo à minha volta no nome de Jesus. Você se lembra que eu já preguei aqui? Há um remédio de barata, não sei se ainda existe esse remédio, que é, tadinha das baratas, uma coisa do capeta. Porque você pega uma caixinha, o nome dele é Matox. Você pega a caixinha, bota lá onde está as baratinhas, não é? A baratinha veio cá perturbar a gente, nossas esposas, né? Aquela coisa toda. Aí a baratinha volta para casa. Quando chega em casa, tem um manjar dos deuses. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Quanta fartura. Isso caiu do céu, obrigado. E a baratinha enche a cara. Come até não aguentar mais. Quem conhece uma Matox, ela morre na hora? Não. Acontece nada, ela está farta. Ela volta para junto dos dela e conta a bênção. Olha, Deus nos abençoou. Fartura, prosperidade. Aí enquanto ela está contando a bênção, ela começa a tossir. Ela fala para a companheira: pô, estou sentindo alguma coisa aqui, essa comida não fez bem. Daqui a pouco ela mesma morre. E o que nela há começa a exalar e começa a atingir a tantos quantos estejam do lado dela. O nome desse remédio é Matox. Ela é contaminada pelo Matox e todos os que estão com ela morrem juntos. A obra do Espírito Santo de Deus é a conversão, que é de todo o coração, é o oposto do Matox, é Vivox. Você está andando na estrada, quem sabe, Nogueira de Sado, de Paulo foi Damasco. E Deus, pelo Espírito Santo, aparece na tua vida e você tem um encontro com Jesus de verdade. E você entende a palavra de salvação, entende por que Jesus morreu naquela cruz, que diz que por causa do amor que ele tem por você, naquela cruz ele levou toda a maldição. Se ele levou toda a maldição, então eu estou debaixo de toda a bendição. Eu sou um abençoado nele. E eu então me entrego a Ele completamente. Ele me tira das trevas, me tira da lama, me tira do mundo, me tira do pecado. Ele me saca de lá, Ele me pinça do meio da massa do pecado e me traz para o altar. E então a sua palavra diz que Ele me lava, Ele me banha, Ele me enxágua, Ele me dá um novo nome, Ele me batiza com o seu Espírito Santo, Ele me enche de autoridade espiritual, de alegria, Ele muda a minha vida todinha. E aí Ele pergunta para mim: Neil, você está feliz agora? Aí o meu fala assim: agora eu estou. Pois bem, uma vez que você está feliz e restaurado e transformado, Neil, volta para o lugar de onde eu te tirei e diz para eles o que eu posso fazer numa vida que está na minha mão, no meu altar. E o Neil lá vai contaminar um monte de gente. E aí Deus vai começar a sarar a nossa terra. E a nossa terra começa na nossa família. Quando Deus alcança um pai de família, ele vai ser bênção para a esposa, que vai ser bênção para os filhos. E toda a casa vai ser abençoada, como na bênção de Abraão. Em ti serão benditas quantas famílias? Todas as famílias da terra. É uma conversão que não é só a abstenção do pecado, mas é a inserção no serviço. É deixar o mau caminho e voltar-se ao Senhor. Essa é a conversão de todo o coração. Porque a conversão pela metade é aquela que só muda a nossa religião. Se era católico, agora é batista. Mudou o quê? Se era macumbeiro, agora é assembleiano. Mudou o quê? Às vezes sai de uma cadeia para outra. E vou dizer mais, muitas vezes a cadeia evangélica é pior ainda. Porque o sujeito saiu daquela religião, entrou para essa aqui e disse assim: agora eu estou liberto. E começa a entrar no discurso de que basta aceitar a Jesus, que a nossa vida vira uma bênção. Quantas pessoas você conhece de Jesus que a vida é uma... É isso aí mesmo.
Quantos crentes picareta você não conhece? Quem já ganhou calote de crente aí? Levanta a mão bem. Irmão, dentro da igreja tem gente que não vale nada. Pergunta o irmão que está do seu lado. Você é um deles? Não, pergunta ele. Infelizmente nenhum deles veio hoje. Eles precisavam ouvir isso aqui. Por que tem muita gente abrindo mão da mensagem do evangelho? Por causa dos mensageiros. O cara prega Jesus, mas não vive Jesus. O cara vai para a televisão dizer que é para pregar Jesus, mas vai para vender produto. Ele vai para ganhar dinheiro. Você vai numa igreja para ser abençoado. Metade do culto é para tirar dinheiro do povo. Tem curso entre pastores para fazer ofertório. Um monte de pastores ateus. Porque se esses caras acreditassem em Deus, não fariam com o evangelho o que eles fazem. Aí você fala, basta aceitar Jesus. Eu conheço um monte de gente que tem Jesus, que se não tivesse era melhor. Porque se converteu, piorou a beça. Graças a Deus que o Jesus que muda a nossa vida fala assim, ó, não é pela religião que os conhecereis, é pelos frutos. Aí o cara vem me perguntar, pastor, o senhor acha que Gandhi está salvo? O senhor acha que Madre Teresa de Calcutá está salva? Não vou nem responder, né? Porque tem alguns aqui que ainda se escandalizam. É pelos frutos, irmão. Madre Teresa de Calcutá era uma mulher linda, embora tivesse uma aparência horrível. Um presidente perguntou para ela assim, eu já falei sobre Madre Teresa de Calcutá aqui. Foi lá conhecer o trabalho que ela tem com os leprosos, um dos maiores do mundo. E o cara via aquela gente sem orelha, sem pedaço de braço, um corpo carcomido pela doença, gente em estado de putrefação em vida. E aquele presidente olhava, meu Deus. Ela falou, Madre, que coisa linda o seu trabalho. Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou assim, eu também não. Como quem diz, eu não faço por dinheiro nenhum no mundo, eu faço por amor. Ela abriu mão da sua própria vida para dar um pouquinho de vida para aquela gente cuja vida já tinha sido cerceada em seu futuro. A gente pega um homem como Gandhi, que mudou a história do seu país e que quebrou o jugo que ele tinha diante da Inglaterra. Um homem que pregava a Cristo o tempo inteiro e que teve que dizer para um crente que não entendeu a sua missão, você é cristão? Por que você não é cristão? Cristão eu seria, se vocês que são cristãos vivessem como se cristãos fossem. E disse mais, eu não creio no cristianismo dos cristãos, mas eu creio no Cristo do cristianismo. E eu tenho uma curiosidade de conhecer Gandhi enorme. Se você quer saber, uma das primeiras pessoas que eu vou procurar no céu é ele. Agora, se ele foi salvo ou não, cada um tira a sua conclusão. Porque a conversão que ele quer ver em nós é aquela conversão que vai de todo o coração. Uma conversão que não muda só a nossa religião, muda a nossa essência. Um coração que tinha o poder de odiar o próximo, matar o próximo, agora, alcançado pelo Evangelho, vai amar o próximo com a mesma proporção. Aquela pessoa que tinha capacidade de matar e destruir, agora na mão do Senhor vai ter com a mesma proporção, intensidade, a capacidade de construir, de reconstruir e de ser solidário. Isso é conversão. E é por isso que Tiago, desde sempre, está lá na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Que a fé sem as obras é o que mesmo, irmão? Morta, fé de defunto. Ele está dizendo, se você tem fé, que de fato muda, que de fato converte, essa fé não vai mudar só a tua religião, ela vai mudar a tua postura diante do mundo, diante da sociedade. Ela vai te fazer obrar, vai te fazer trabalhar, vai te fazer ser solidário. E é na tua obra que eles vão acreditar que de fato você é convertido. Então, amados, nós temos que parar com essa verborragia espiritual, parar com esse discurso teológico que nos leva a lugar nenhum e partirmos para a prática. É chegado o tempo de nós calarmos a nossa boca. É chegado o tempo de nós ouvirmos o santo católico, que diz, ó, prega o evangelho sempre, se necessário. Usa as palavras. Porque muitas vezes as palavras atrapalham, não é? Tivemos o culto dos surdos aqui domingo passado. E eles não abriram a boca nem um minutinho. Mas comunicaram-se muito bem. Amém ou amém? Foi uma bênção o culto domingo. Nós vimos um milagre do mudo falando.
sem abrir a boca, sem pronunciar a palavra, mas falou. Palavras às vezes atrapalham. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. A conversão tem que ser de todo o coração, tem que ser profunda. Porque senão acontece o que aconteceu com Amazias em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Que diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com inteireza de coração. E aí o que aconteceu? Amazias reinou por muito pouco tempo porque ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele foi rejeitado. E olha o que o texto diz, ele fez o que era reto. Ele fez tudo certinho, mas não fez com inteireza de coração. Porque para Deus não basta fazer, tem que fazer com coração. Não é o fazimento, não é só a produção, é a produção com amor, a produção com graça, que é produto do seu próprio interior transformado pela palavra do Evangelho. E nós precisamos disso, de uma igreja de crentes inseridos, de gente que participa, de gente que mais do que no altar cantando um corinho, para estar cantando um corinho aqui, uma musiquinha aqui, não precisa ser nem crente, irmão. Diga um cantor que você ama aí, qualquer um. Quem? Fábio Júnior. Obrigado. Se botar o Fábio Júnior aqui para cantar uma das nossas músicas, pô, Fábio Júnior, diz outra aí. Hein? Djavan. Botar Djavan aqui com o violãozinho dele aqui, meu, e cantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aquela vozinha dele. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. A gente vai ficar assim vendo Djavan. E fala, Djavan é uma benção, né? Não precisa. Para pregar aqui, eu já falei, botar Fernando Henrique Cardoso para pregar aqui no meu lugar. Eu não tenho nada a ver com Fernando Henrique Cardoso, nem com o governo dele. Mas quando Fernando Henrique Cardoso aparecia na televisão para falar, eu parava tudo. Ô velho para falar bem, meu. O cara tem oratória maravilhosa. Ele quando fala, para tudo. Eu já fui em palestra dele no BNDES 2 vezes. Não entendia nada do assunto que ele ia falar. Eu não sabia nada, me chegou o convite, eu vou. Se perguntasse lá fora, o que ele falou lá, pastor? Não faço a menor ideia. Mas eu gosto de ver ele falar. O que a gente faz aqui não precisa ser crente. Agora, existe uma coisa que só a gente pode fazer convertido. Amar aos nossos inimigos. Abençoar sem esperar receber nada em troca. Transcender a matéria. Libertarmos-nos da ganância. Só um coração convertido. E é exatamente isso que tem destruído o mundo. Falta gente convertida. Uma conversão que seja profunda. Como mais? Quais outras marcas dessa conversão? Uma conversão que seja desenvolvida com diligência. Uma conversão inteligente, racional. Onde é que eu tirei isso aí, pastor? Diz lá, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E diz lá, e isso com jejuns. Aí você pega o evangelho e fala assim, tá vendo, irmão? Tem que fazer jejum. Fazer jejum. Aí a gente fazia jejum de meia-noite a meia-noite, 24 horas de jejum. Eu vejo um monte de gente fazendo jejum, 90 dias de jejum, 40 dias de jejum. Aí eu respeito e eu acho que tem que fazer, se o cara acha que tem que fazer. Agora não me peça fazer jejum que eu não aguento, gente. Eu não aguento. Aí uma vez eu entrei em crise comigo, falei, mas eu tenho que aguentar, meu. Eu tenho que fazer jejum. Aí eu falei, vou fazer jejum de meia-noite a meio-dia. Pô, 12 horas. E dessas 8 eu estou dormindo, então tem que dar, meu. Até meio-dia tem que dar. Cara, quando deu 10 horas, meu, eu já estava, né? Falei, Jesus, fortalece teu servo, porque eu não estou aguentando. Deu 11 horas, eu não suportei. Falei, já sou um pãozinho só para... Mas tem gente que faz 48 horas de jejum, acho legal. Aí eu vou, por que tem que fazer jejum? Eu falo assim, é para mortificar o corpo. É. Aí você não come, o corpo enfraquece. Bom, quando meu corpo enfraquece, minha mente não pensa. Eu perco raciocínio, eu perco direção. Eu preciso ter o meu corpo alimentado para poder servir ao Senhor melhor. Então não cabe comigo. Mas de repente cabe com vocês. E se não serve de nada, serve para emagrecer. Eu respeito. Não estou zombando não, estou falando sério.
Agora, quando a Bíblia fala em jejuns, por exemplo, esta legião, esta casta, não sai senão a força de oração e jejum. Porque, veja, os caras desceram lá do monte da transfiguração. Jesus se transfigura diante dele, do lado dele aparece Elias e Moisés. O cara fica doido, mano. Lembra que eu fiz uma série de estudo aqui de meses sobre esse texto? Ele está diante do Messias, do lado dele a expressão maior da voz profética, Elias, e além de Moisés, representado na pessoa de Moisés, que são os ídolos dos judeus, Elias e Moisés. Pedro vê aquilo e fica doido. Meu Deus, eu estou tendo uma visão gloriosa. Imagina se é uma pessoa crente hoje que tem uma visão dessa, o resto da vida dele é contar essa história. Pedro fica tão extasiado que ele fala assim: Senhor, eu tive uma ideia maravilhosa, uma revelação do Espírito Santo. Vamos fazer 3 cabaninhas aqui, uma para Elias, uma para o Senhor, outra para Moisés. A gente fica na chuva, não tem problema não. E vamos ficar aqui para sempre. Cala a boca, Pedro, Jesus falou. Negócio de cabaninha. A espiritualidade não foi feita para viver no monte, não, Pedro. Ser de Deus aqui em cima, longe das ambiguidades da vida, longe dos famintos, dos antagonismos, longe das adversidades, é mole ficar aqui dentro da nossa cabaninha, do nosso mosteirozinho gospel. É benção, é fácil. Não tem cabana não para quem está em Cristo. Não existe lugar de descanso. Não existe acampamento. O pastor Isaías acabou de orar a palavra de Miqueias: levantai-vos e ide-vos, porque não é este o lugar do vosso descanso. Não existe uma relação com Deus abstêmica, é sempre de inserção. Cala a boca, Pedro. E eles tiveram aquela revelação, e eu fico imaginando o Pedrão sanguíneo, ou colérico, descendo a montanha, falando assim: ah, meu irmão, agora eu vou botar uma placa na porta da minha igreja, o homem que viu o profeta e viu a lei no meio de Jesus, Jesus no meio. E ele acontece viver a vida inteira, irmão, ganhando oferta para contar a bênção, o testemunho. Quando eles começam a descida, Jesus fala assim: olha só, deixa eu falar uma última coisa para vocês, não conte a visão para ninguém. Ah, Jesus estraga, Jesus dá um mau testemunho danado de vez em quando, né? Não conte a visão para ninguém. E aí eles tiveram aquela experiência fenomenológica com a espiritualidade. Quando eles descem, se encontram logo com um demoniado. Eu imagino Pedro cheio de si. Você sabe de onde eu estou vindo, cara? Você sabe, eu estou vindo do monte, estou vindo de uma vigília. Você sabe quem está naquela vigília, filho meu? Você sabe o que nós recebemos lá? Você está doido, cara. Eu vou dar só com o meu dedinho em você, que é para não te machucar muito. Ele dá de dedinho, não adiantou, deu 2, deu 5, deu 20, deu karatê, capoeira, e o demônio deu uma lambada nele, e ele saiu voado. Aí veio lá o parente do endemoniado e falou assim: Senhor, quebra o galho aí, porque eu trouxe os teus discípulos e não conseguiram tirar o demônio. Eu não sei que discípulo é esse que o Senhor arrumou, o Senhor desculpa a minha opinião, mas dá para o Senhor quebrar o galho? Aí Jesus ficou com raiva. Até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? Jesus fica com raiva deles. Vocês não sabem que essa casta não sai senão à base de oração, que é devoção e jejum. Aí você fala assim: é parar de comer pão? É parar de comer comida? É isso que ele quer de nós? Não, irmão. Também, irmão. Quando ele fala de jejuns aqui, ele diz: caso jejum faça parte da tua liturgia, não é só para se abster do pão. É para se abster do pão e pegar o pão que você não comeu e dar para alguém que está com fome. É pegar o suco que você não bebe e dar para alguém que está com sede. É para você se abster do que a tua carne clama. Não é só de pão, é do tesão também que te arrebenta. Da fofoca que é teu defeito. Da avareza que é a tua idolatria. É se abster do que te mata. É se abster da tua fraqueza. Jejum do que te dá prazer e que te afasta de Deus. Não é pão de trigo só. E quando for pão de trigo, não é só para largar o pão e deixar o pão endurecer e depois jogar fora. Porque um jejum que é jejum de pão e depois te faz jogar o pão fora, é um jejum que eu não quero nem olhar para ele. Porque eu não tenho interesse que você passe fome. Eu tenho interesse que você mate a fome de alguém. Então, se você acha que tem que ficar com fome, fique. Mas pega o pão e dê para alguém. Mate a fome de alguém. Esse
é o jejum com diligência. Esse é o jejum com sabedoria. Essa é a conversão que Deus quer ver em nós. E quando eu falo dessa conversão, para que quem não concorde com ela, e também não tem que concordar, possa pelo menos à luz da palavra, quem sabe, se converter a ela. Porque quando Jesus fala por boca de Isaías sobre a devida observância do jejum, no capítulo 58 de Isaías, ele começa dizendo assim, o povo começa a dizer: porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atendas para isso. 58:3. Porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, prosseguis nas vossas empresas, exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, e a vossa voz não será ouvida do alto. Seria este o jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco, em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso a jejum, de aceitável ao Senhor? É isso que você entende como jejum? Parar de comer, se sentir fraco e chegar na igreja com cara de quem estou em jejum há uma semana? Aí ele continua dizendo assim: acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha lá que coisa linda. Repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu cubras e não te escondas da tua carne. Ele está dizendo: o jejum que eu quero é o jejum da solidariedade, do egoísmo. Jejum do egoísmo, jejum da ganância. Jejum do que ter para hoje, para amanhã e para depois. O jejum que só te faz ver o teu umbigo. O jejum que te impede de olhar para o lado. O jejum que transforma você no centro do universo. Esse jejum que eu quero, para que você possa então se dar, se doar, para que você possa ser uma bênção. É o jejum com diligência, a conversão com diligência. É disso que ele fala. Estou caminhando para o final. Uma terceira marca dessa conversão, voltando para Joel, é uma conversão com quebrantamento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Com choro e com pranto. Eu acho que a gente precisa aprender a chorar mais. Porque as nossas reuniões são sempre ufanistas, né? Quem tem um testemunho para contar? Pastor. Aqui, o microfone. Então. Irmãos, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, quero contar uma experiência para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer que veio na campanha da prosperidade e chegou aqui com Fusquinha 64. Ele entrou na campanha. E para a honra e glória do nome de Jesus, depois das 90 semanas da bênção, ele conseguiu comprar um Vectra. Mudou o quê? A única coisa que mudou foi a visão dos vizinhos com relação a ele. Que os vizinhos riam do carro dele, agora tem inveja dele. Como já preguei aqui, se esse cara não era salvo, ele estava indo para o inferno de Fusquinha. Agora está indo para o inferno de Vectra. Chega mais rápido ainda. Quero contar uma experiência, por glória do Senhor. Eu estava com doença e o Senhor me curou. Do quê? Em termos de destino eterno. Estava indo para o inferno doente, agora está indo para o inferno saudável. O que Deus quer é que a gente não só conte vitória, que a gente conte a bênção, a glória. O que Deus quer é que a gente crie uma comunidade onde há espaço para o choro. Porque o choro, lamentavelmente no tempo de hoje, prevalece ao sorriso. Se nós fôssemos dar a palavra a grande parte dos que me ouvem aqui, ou na internet, no mundo inteiro, garanto que grande parte de vocês teriam razão para chegar aqui, pegar o microfone e chorar. E dizer: gente, pelo amor de Deus, tenham misericórdia de mim, olhem por mim, porque a minha alma está assim, assado. E se nós fôssemos o que devemos ser, nós iríamos chorar junto com eles. E se fôssemos o Velho Testamento, a gente ia rasgar a nossa roupa bonita, iríamos nos vestir de saco e cinza, iríamos nos humilhar diante do Senhor por causa da dor do nosso semelhante.
Mas a gente não tem espaço para chorar. A gente só tem espaço para contar a vitória. E às vezes uma vitória que é só do portão para fora, porque do portão para dentro, o que sobra é mentira. A gente não tem espaço para chorar, a gente não tem espaço para ser fraco. A gente não tem espaço para dizer está doendo. A gente cria uma comunidade mentirosa, uma comunidade fantasiosa, onde um quer mostrar que tem mais poder, mas não são que o outro, mas ninguém chora mais que o outro. Ninguém sente a dor do outro, não mais oração empática. A gente não tem espaço para isso. E aí a gente tem que vestir a carcaça do vencedor, do vitorioso, do gostoso, da gostosa, do que está tudo bem. E a gente bota a nossa maquiagem, bota a nossa máscara e sai para a coletividade. Morram de inveja de mim. E morrem. Só que a inveja é da nossa imagem, porque é na nossa essência. Você tem ideia, hoje eu atendo muito mais pastores do que ovelhas. Outros pastores entram no meu gabinete e falam assim, eu não conta para ninguém que eu vim aqui não, por favor. Preocupado com a imagem. Porque ninguém pode saber que eu tenho fraqueza. Porque se descobrirem que eu tenho fraqueza, eles não vão mais me querer, não vão mais me respeitar. Então mintamos. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Precisamos de uma conversão que nos dê capacidade para chorar, para nos quebrantar, para confessarmos nossos pecados, para nós nos humilharmos diante do Senhor e dizer, Deus, me livra de mim, porque há um eu em mim que me afasta de Ti o tempo inteiro. Eu não estou conseguindo lutar contra esse eu. Ajuda-me a negar-me a mim mesmo. A gente não tem espaço para isso. Nós pastores, como falei aqui há bem pouco tempo atrás, nós entramos aqui, nós temos que fazer muitas coisas que nós somos obrigados a fazer, porque a comunidade já espera um comportamento nosso, espera uma palavra nossa, que a gente se vista de uma forma, que a gente adore de uma forma, e a gente então vai cumprindo o script. Mas quantas vezes, irmão, eu aqui atrás dessa bendita dessa porta, estava aqui encostado nessa porta, aqui atrás, chorando e dizendo assim, Deus, se eu pudesse eu não entrava aí hoje. Estou aguentando de dor, de medo, de pavor. Quantas vezes eu estou aqui, alguns vezes eu estou andando aqui atrás, para lá e para cá, dizendo, Senhor, encha-me de Ti, encha-me de Ti, encha-me de Ti, porque eu estou mal, eu não estou querendo entrar ali. E sento ali abaixo da minha cabeça, Senhor, Deus, se eu pudesse, eu estava sentado lá no último banco, pedindo alguém para pregar, para me abençoar. E eu tenho que ficar em pé e abençoar o povo, eu não estou aguentando nem comigo. Agora, quando a gente sai daquela cadeira, vem até aqui, são 20 e poucos passos. Quando a gente chega aqui, Deus fala assim, filho, se você não pode ir na sua força, você vai na força do meu Espírito. E para a glória de Deus, toda vez que você senta nesse lugar, a palavra desse lugar abençoa você. Amém ou amém, amado? Não é na força do Neil, é na força do Espírito Santo de Deus. E é o que Deus quer que aconteça contigo também. Para de vender imagem. Para de dizer que é o que você não é. Para de ficar mendigando a aceitação do outro, mesmo que você tenha que mentir. Nós precisamos de uma conversão que nos gere quebrantamento, que nos faça nos enxergarmos como de fato nós somos. Porque Deus sabe como nós somos. Se Deus sabe que os outros vão pensar por meio do outro. E se a gente, irmão, conseguir viver e experimentar uma conversão como essa, o resultado está lá no versículo 28. E acontecerá depois da conversão, que derramarei o meu Espírito, aleluia, sobre toda a carne. Quantos tem carne aqui ainda aí? Então essa palavra é com você. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele não exclui ninguém, ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe o que é profetizar? Filhinhos nossos olhando para o futuro e falando assim, mãe, pai, eu já estou vendo onde é que eu vou estar quando eu tiver com 30 anos, 19 anos. Olha, Deus vai me colocar no lugar de glória, no lugar de vitória. Moleques, diz mais. Vossos anciãos, vossos velhos, terão o quê? Sonho. Dizem que futuro de velho é morte. Mas só que o velho, quando está cheio de Espírito Santo, ele fala assim, eu sei que a morte está mais próximo de mim do que a maioria de vocês. Mas enquanto a morte não chegar, eu vou viver até o fim com intensidade. Porque esse velho sabe que tem muitos jovens que morrem muito antes da morte chegar. E tem velhos com 80 que estão sonhando. Temos uma na nossa igreja que é Forrest Gump, Motilha. Viagem na maionese. Contei a experiência com ela bem pouco tempo atrás. Ela está com quase 90.
Quando eu tinha 77 anos, fui visitá-la. E ela falou, pastor, quero contar uma bênção. Pois não é, Motilha? Pastor, graças a Deus consegui comprar meu terreninho. E eu começo aqui comigo. Meu Deus do céu, 77 anos, comprou um terreninho. Mas o que é um terreninho? 77 anos. 200 bisnetos, netos. Irmão, que bom, glória a Deus, que bênção, aleluia. Eu comprei, pastor, assim, ali na rua Carumbé, não sei o quê. É legal. Aí no ano seguinte a gente está com ela de novo, pastor, quero contar outra vitória. Eu comecei a construir minha casinha. Meu Deus, 78 anos, construí uma casinha, ganhando salário mínimo na glória, vai acabar na glória. Você ganha 20 salário mínimo, não consegue construir nada. E ela com salário mínimo, a casinha foi subindo. Passou acho que uns 2 anos, pastor, queria convidar o senhor para almoçar na minha casa. Qual casa, imagina? A minha casa está pronta, pastor. Eu falei, é mesmo? Está pronta, então pode aplaudir o Senhor, porque esse é milagre de Deus. Aí uma Otília está lá na casinha dela. Fez 80, 81, 80 não sei quanto, 80 no montão. E está na casinha dela. Pastor, eu não dependo mais de filho nenhum, eu não fico mais atrapalhando filho nem filha, que filho sabe como é que é, né, pastor? Filho é bom para tirar, para dar que é bom, é aquela coisa, né? Então, e ela está lá, curtindo a casinha dela. Vem à igreja todo domingo de manhã com a muletazinha dela devagarinho, o carro buscar encantar, não perde um culto. E tu vai conversar com a irmã Tília, quais são os planos para o futuro? E ela começa, pastor, eu estou pensando em fazer aquilo. Eu falei, meu Deus. Eu estou com 40, às vezes tenho vontade de chutar o balde. E você? Não tem também? Mas quando o Espírito Santo é derramado, ele está dizendo assim, ó, você não vai morrer antes da morte chegar. Você vai viver até a vida acabar. Porque mesmo velho você vai ter sonho. E os vossos mancebos? E os vossos jovens terão visões. Porque a marca dos mancebos e jovens dessa geração é baixa autoestima. Pastor, muita areia pro meu caminhãozinho. A gente fala, dá 2 viagens, pô. Dá 3, dá 20 viagens. Porque se o Senhor te engravidou com esse sonho, esse moleque vai nascer mais cedo ou mais tarde. Então tenha visão. Sonhe, planeje. Não seja alguém que vive a vida empurrando com a barriga. Essa bênção todinha é para quem experimenta a verdadeira conversão que vem pelo Espírito Santo de Deus. É muito simples. Eu queria orar com você para a gente terminar o culto dessa noite. A palavra de Deus é essa: converter-se de todo o coração, converter-se com diligência, converter-se com quebrantamento, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida e para que a tua terra seja sarada. Se essa palavra foi para você e você está dizendo assim, Senhor, eu quero essa conversão. Eu quero uma conversão que seja mais do que a transformação de uma religião. Eu quero uma conversão que vá no cerne, que vá lá no profundo do meu ser, e que mude meu modo de ver a vida, de entender as coisas, que me liberte de mim mesmo, que me faça viver uma vida que vale a pena ser vivida, e que eu não me transforme em mais um no meio dessa geração desistente. Se essa palavra foi para você e você quer isso para a sua vida, converter-se, dizer, eu quero que a minha vida agora seja entregue a Jesus mesmo. Senhor, não tem outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Acabou, Ele é o caminho. Então eu quero orar com você. Não estou convidando você a vir para a minha igreja, não estou convidando você a mudar de religião. Eu estou convidando você a mudar de postura de vida, mudar a forma de ser. E você vai ver que se neste modo de ser novo em Cristo Jesus, você vai ver como essa sua vida vai ser transformada numa vida que vale a pena ser vivida. E você vai entender que a vida é uma dádiva de Deus, não é um castigo do inferno. Porque eu tenho me encontrado com muita gente, cada dia que acorda diz, meu Deus, acordei de novo, mais um maldito dia. Não. Você vai acordar e vai dar um salto da cama, você, glória a Deus, eu não morri na cama, acordei, e este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele em nome de Jesus.